Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa mãe Maria Santíssima. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma live. Desta vez vamos juntos falar sobre corpo e sangue de Cristo, a solenidade que a igreja celebra no dia de hoje, na primeira quinta-feira depois da Santíssima Trindade. A igreja celebra a solenidade de Corpus Christi. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. É uma alegria ter a sua participação. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da vossa consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, amados e queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez nesta live e vamos abrir o nosso coração para a graça de Deus nesta noite especial que o Senhor fez para nós. E hoje nós temos a alegria, a satisfação de falar sobre Corpus Christi, ou seja, corpo e sangue de Cristo, né? O que é isso? Por que a igreja celebra Corpus Christi? O que vem a ser isso? E aí eu quero fazer umas perguntas a você. Você tem ido à igreja? Nesse dia você foi à igreja, você rezou, você adorou o Santíssimo Sacramento? Então que fiquem esses questionamentos no seu coração. E vamos nós para o tema de hoje. Esta solenidade que celebramos hoje, Corpus Christi, foi instituída primeiramente na diocese de Liege, na Bélgica, em 1246. O Papa Urbano IV estendeu-a à Igreja Universal. É celebrada na quinta-feira após a solenidade da Santíssima Trindade. Na celebração de Corpus Christi, os fiéis rendem graças a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia, na qual o próprio Senhor Jesus se dá a nós como alimento de vida eterna. A Eucaristia é fonte e centro da vida cristã. Portanto, proclama-se nesse dia a fé na presença real de Jesus nos dons eucarísticos. O nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em que foi entregue o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue, para perpetuar, pelo decorrer dos séculos, até ele voltar, o sacrifício da cruz, confiando à igreja, sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição. Então, amados irmãos, hoje nós celebramos de fato a festa, a solenidade da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Hoje é uma solenidade, hoje é o dia onde todo bom cristão católico deve comparecer ou compareceu, na igreja para celebrar essa festa, para participar da Santa Missa. Não é simplesmente um feriado,
apesar de que muitos lugares, há muitos governantes que ficaram discutindo se decretava feriado ou ponto facultativo ou sei lá o que, mas o fato é, hoje é dia santo de guarda, hoje é solenidade, é dia de festa na igreja e que alegria que nós tivemos hoje aqui na comunidade São Francisco de Assis, em Lindo Horizonte. Tivemos a celebração do Santo Sacrifício Eucarístico, né? Hoje o Padre Wanderson Aminadab nos trouxe esta alegria. A quem também quero mandar um grande abraço ao Padre Wanderson, né? Também um outro abraço ao Padre Geneildo, pároco da paróquia São João Batista da nossa cidade, do nosso município de Anagé. Então, amados irmãos, para clarear o nosso tema de hoje, vamos começar pela palavra de Deus. E eu quero te pedir uma coisa, se você acha que esta live está sendo especial, ou que vai ser especial para você, compartilhe. Se você acha que alguém precisa ouvir essas palavras e saber um pouco mais sobre a hóstia consagrada, sobre o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero convidar você a fazer um gesto de fé. Compartilhe esta live com seus amigos, com seus vizinhos, com seus parentes, tá bom? E curte, deixe o seu comentário, porque é muito profundo, é muito forte o que nós vamos partilhar aqui hoje, tá bom? Posso contar com você? Você pode compartilhar esta live? Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nós vamos começar com o texto do Evangelho segundo São Lucas, né? São Lucas capítulo 22, a partir do versículo 14. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos de 14, a partir do versículo 14. Você que tem a Bíblia próximo de você, pegue a sua Bíblia, porque nós vamos falar da palavra de salvação. Então vamos lá, para a palavra de Deus. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa. E com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: tomai este cálice e distribui-o entre vós, pois vos digo, já não tomarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
meu querido e amado irmão. Olha que palavras profundas e maravilhosas de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele desejou ardentemente comer desta ceia. E olha o que Jesus fez. Jesus, ele tomou o cálice, tomou o pão e disse: tomai todos e bebei. Tomai todos e comei. Já não tomarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Meus irmãos, nesta palavra, Jesus Cristo, ele está instituindo o sacramento da Eucaristia, que nós chamamos de missa, nós chamamos de fração do pão, Eucaristia, o santo sacrifício, o culto eucarístico, ou seja, é o sacramento da Eucaristia que Jesus está instituindo. E Jesus também institui o sacerdócio, não é? Jesus, ele entrega também esse ministério aos apóstolos, né? Então Jesus, ele começa a se entregar. Ele entrega a sua própria vida. Ele entrega o seu próprio corpo, o seu próprio sangue. Mas eu quero aqui adentrar em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos não. Na carta de São Paulo aos Coríntios, onde a palavra do Senhor nos fala assim. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 22. Eu recebi, vai dizer o apóstolo, eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, né, como nós já estávamos proclamando no Evangelho, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Amados irmãos, aqui há um significado muito forte, muito grande. Como eu estava dizendo, naquela ceia, Jesus, ele reúne os apóstolos e ele celebra a ceia, mas não é uma ceia comum, como era celebrada na cultura judaica, mas é a ceia onde o alimento
E o vinho é o próprio corpo e sangue de Cristo. Olha que belíssima as palavras de Jesus. Tomai todos isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Olha que profundo, irmãos. Jesus ele está falando, isto é o meu corpo. Ele tomou o pão. Jesus tomou o pão, ele pegou o pão em suas mãos, fez a fórmula da bênção, deu graças e deu aos seus apóstolos dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Não é lembrança do corpo de Cristo. Aquele pão se transfigurou, se transubstanciou. Ou seja, a substância do pão mudou, foi transformada. Então não é mais pão. A partir do momento que Jesus Cristo ele consagrou aquele pão, se tornou corpo de Cristo. Eu até trouxe aqui uma hóstia, como é uma hóstia que os sacerdotes consagram na Santa Missa. Claro, não é uma hóstia consagrada, tá, irmãos? Não é uma hóstia consagrada. É uma hóstia não consagrada. É simplesmente um pãozinho. Mas Jesus Cristo, ele pegou o pão, abençoou aquele pão e disse, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. E a igreja até hoje sustenta essa verdade. Quando o sacerdote, ele toma em suas mãos a hóstia e consagra aquela hóstia, impõe as mãos sobre as oferendas do pão e do vinho, e faz a fórmula da consagração, aquele pão, ou aquela hóstia, como é comumente chamado, se transforma em corpo de Cristo. E aquele vinho, que é vinho mesmo, não é suco, se transforma em sangue de Cristo. Isso é a transubstanciação, a mudança de substância, onde o pão deixa de ser pão e passa a ser corpo de Cristo. O vinho deixa de ser vinho e passa a ser sangue de Cristo. É palavra de Jesus. Não é invenção da igreja. Jesus disse, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Repito, não é lembrança. É corpo de Cristo. Jesus não disse, isto é a lembrança do meu corpo. Ele disse, isto é o meu corpo. Portanto, amados irmãos, na celebração eucarística, ou seja, na Santa Missa, nós nos deparamos diante do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, diante do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É como a igreja nos ensina, corpo, sangue, alma e divindade. O próprio Senhor Jesus Cristo está verdadeiramente presente na Eucaristia, ou seja, na hóstia consagrada. Essa não é uma hóstia consagrada, tá bom? Repito, não é uma hóstia consagrada. Mas o Senhor Jesus Cristo está verdadeiramente presente na hóstia consagrada, no vinho consagrado, assim como ele está verdadeiramente presente no céu. Você está começando a compreender, irmãos, a profundidade da coisa? Você está começando a compreender que na missa você se comparece diante de Cristo verdadeiramente em pessoa através das aparências do pão e do vinho. Sob a aparência de pão, sob a aparência de vinho, lá está verdadeiramente corpo, sangue,
alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E onde é que isso acontece, irmãos? Onde é que esse milagre acontece? Na Santa Missa. E se você perde a Santa Missa, você perde tudo. Na Santa Missa acontece um espetáculo, um milagre eucarístico que nós não vemos com nossos olhos. Mas o milagre eucarístico acontece ali onde o pão se transforma em corpo de Cristo e o vinho se transforma em sangue de Cristo. Na Santa Missa, irmãos, nós não comemos pão, nós não bebemos vinho. Na Santa Missa, nós comungamos do corpo e do sangue de Cristo. O pão deixa de ser pão e passa a ser carne de Cristo. O vinho deixa de ser vinho e passa a ser sangue de Cristo. Ou seja, Corpus Christi. Traduzindo, corpo e sangue de Cristo. E hoje nós celebramos esta festa. Nós damos ênfase, porque todo dia a igreja celebra o santo e único e eterno sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Missa é a atualização do único e eterno sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando nós celebramos a Santa Missa, nós estamos celebrando isso que Jesus Cristo nos ordenou que celebrássemos. Todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Olha que belíssima essa palavra. Olha que profundo isso. Nós estamos na Santa Missa, nós celebramos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Missa nos insere dentro desse contexto que aconteceu com Jesus Cristo. Olha, há 2000 anos que Cristo foi sacrificado. E a igreja atualiza isso para nós, no hoje, no agora, no tempo. A igreja faz acontecer no tempo, obedecendo às palavras de Jesus, porque não é invenção da igreja. A Santa Missa não é invenção da igreja. A Santa Missa é obediência para com as palavras de Jesus que ele pediu que nós fazêssemos, que os apóstolos perpetuasse até que ele venha. Portanto, irmãos, com perseguição ou sem perseguição, com martírio ou sem martírio, faça sol ou faça chuva, a igreja sempre irá celebrar, ou escondido ou abertamente, o santo sacrifício eucarístico. Sempre, sempre. Ninguém vai derrubar isso da igreja. Por mais que venha proibições e mais proibições, decretos e mais decretos, mas a Santa Missa sempre vai ser celebrada. Há sempre um sacerdote celebrando o sacrifício eucarístico de nosso Senhor Jesus Cristo em algum lugar do mundo. E isso é palavra de Jesus Cristo. Na noite em que ia ser entregue, ele reúne os apóstolos e ele institui o sacramento da Eucaristia. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que será entregue por vós. E aí Jesus fala, fazei isto em memória de mim. Aí Jesus Cristo está ordenando os apóstolos, está investindo os apóstolos do ministério sacerdotal.
Os apóstolos recebem esse munus, essa ordem para celebrar o santo sacrifício eucarístico. Jesus não dá essa ordem a todos os discípulos, mas ele ordena os apóstolos: fazer isto em memória de mim. E olha que bonito, desde os apóstolos até o dia de hoje, a igreja sempre celebrou a Santa Missa, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, preste atenção nessas palavras. Isso é muito profundo, irmãos. Há muitas pessoas que desejaria ou que precisaria ter esse conhecimento e que não tem, que desejaria ouvir o que vós agora estáis ouvindo e que talvez não tenha oportunidade de ouvir, porque isso é muito profundo. Nem todas as pessoas têm interesse para conhecer essa verdade, para se debruçar sobre essa verdade. Ah, se nós soubéssemos o valor que tem a Santa Missa, nós iríamos longe atrás da Santa Missa. Nós deixaríamos tudo para irmos atrás do precioso alimento. A Santa Missa não é brincadeira, irmãos. A Santa Missa não é uma festinha qualquer, não é uma celebração qualquer. A Santa Missa é Calvário, é paixão, é entrega, é morte, é ressurreição de Cristo. Escute o que estou dizendo a você e traga isso para a sua vida, para o seu coração, e a partir de hoje não seja mais a mesma pessoa diante da Santa Missa. Jesus Cristo, ele fala, quando ele falava para os saduceus que não acreditavam na ressurreição, Jesus disse: o povo se perde por falta de conhecimento. A Santa Missa acontece e às vezes a gente não dá valor, e a gente não dá importância, a gente não dá crédito, a gente menospreza, a gente faz pouco caso. No domingo, por exemplo, que é o dia do Senhor, é o dia que todo católico deve sair por aí farejando missa. Onde é que tem missa? Onde é que tem missa? A gente precisa ser um farejador de missa. Não tem uma música que fala do farejador de festa? Tem gente que sai farejando festa aí. O católico, o cristão católico, ele é um farejador de missa. Farejador de missa, né? Quer dizer, a pessoa que busca a Santa Missa. Talvez não tem missa ali naquele dia na sua comunidade, mas pode ter missa na comunidade próxima. Manda seu nome para participar daquela Santa Missa. Corre atrás. Tem muitas coisas que eu vou falar aqui, irmãos, que talvez muitos de nós não temos conhecimento, porque é a palavra do próprio Senhor Jesus que fala a mim e a você. Coisas que eu aprendi na minha trajetória de cristão, que eu tenho maior alegria, a maior satisfação de compartilhar com você. E olha uma coisa muito interessante. Todos nós somos convidados a participarmos do banquete eucarístico. O Senhor convida a todos nós: tomai todos e bebei, tomai todos e comei. O Senhor, ele se entrega por nós. Ele se faz pão, ele se faz refeição. E nós temos sim esse privilégio de aproximar deste sacramento, de procurar a comunhão com o Senhor. Mas, antes de entrar na fila da comunhão, vamos primeiro examinar a nossa consciência.
Pois a palavra do Senhor nos disse aqui, olha, confira aí, ó. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, eu vou falar o que isso significa, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Como eu estava dizendo, antes de participarmos do sacramento da Eucaristia, de comungar da hóstia consagrada, lembrando, essa não é uma hóstia consagrada, tá ok? É uma hóstia que não é consagrada. Eu trouxe para que possamos dar o exemplo, tá ok? Eu não sou ministro, não sou sacerdote, não tenho autoridade para manusear a hóstia consagrada, mas essa não é consagrada, por isso que eu posso pegar, tá bom? Tá ok? Então, quando nós nos aproximamos da fila da comunhão, a gente precisa examinar a nossa consciência. Antes mesmo de sair de casa para irmos para a Santa Missa, a gente precisa já ir rezando e examinando a nossa consciência. Será que não estamos em pecado? Será que nós não cometemos algum pecado mortal que nos impeça de comungar? Será que nós não estamos em pecado grave? E o que é o pecado grave, que a gente chama de pecado mortal? É aquele pecado que a gente peca, mesmo sabendo que é pecado. Exemplos de pecado mortal: matar, roubar, mentir, levantar falso testemunho, pecar contra a castidade, ou seja, ter relações sexuais fora do casamento, o adultério, que é atrair o esposo ou trair a esposa, ter deixado de colocar Deus em primeiro lugar. Às vezes tinha missa na nossa comunidade, no dia de domingo, aí a gente, por um motivo banal, por exemplo, estou cansado, não vou à Santa Missa hoje. É pecado mortal. No dia de domingo, ter missa na comunidade, ou na sua paróquia, ou lá na catedral, ou lá na capela, no dia de domingo tem missa, e aí a gente faz aquele corpo mole, estou cansado, estou com sono, não estou afim, olha, hoje eu não quero, eu marquei um compromisso, eu falei que eu ia visitar alguém, ou alguém falou que vai vir me visitar, e aí por um motivo qualquer banal, a gente deixou de ir à missa em um domingo. Quando é no outro domingo, o que a gente deve fazer antes de procurar a comunhão? Confessar. Confessar. Por quê? Porque a Santa Missa é uma pessoa que está se entregando por amor a mim, por amor a você. Está sendo morta. Olha que coisa interessante. Eu tenho uma esposa e tenho filhos. Às vezes eu estou em algum lugar, e já aconteceu, às vezes um filho meu adoece, e aí eu tenho que deixar tudo para dar assistência àquele filho que adoeceu. Ou às vezes acontece um parente que está morrendo, a gente deixa tudo e vai atrás, e vai visitar, vai ver, vai ficar com aquele parente que está morrendo. Não tem nada de errado nisso. Às vezes tem uma pessoa que está morrendo, às vezes não é nada da gente e a gente está lá, dando assistência, tudo, claro, não tem nada de errado. Mas o que é a missa? A missa é a paixão, é morte e ressurreição de Cristo. Então na missa tem um Cristo morrendo por mim, que era eu que deveria morrer. Entende? Na Santa Missa, o Cristo está sendo entregue por mim, está sendo sacrificado por mim, está sendo morto no meu lugar, e que às vezes eu tenho a vaidade, ou sei lá o que, de não ir para a missa por um motivo banal.
Na missa está lá uma pessoa morrendo. Ah, mas se tiver um parente meu morrendo, eu corro para lá. Mas e por que a gente não faz a mesma coisa para a Santa Missa? Que está lá Jesus Cristo morrendo por mim. Está um parente meu que não está morrendo por mim, mas está morrendo lá. E tem a missa que é Jesus Cristo que está morrendo por mim no meu lugar. Claro, não tem nada de errado a gente visitar o parente, a pessoa que está doente, que está morrendo, dar ali uma assistência, ok? Estou dizendo que nós não devemos faltar à Santa Missa por um motivo qualquer. Da mesma forma que a gente tem a diligência de correr, de ver aquela pessoa que adoeceu, está morrendo, está ali. A gente deve ter a mesma diligência para correr ao encontro de Jesus, que está sendo crucificado, que está sendo flagelado, que está sendo morto, que está sofrendo por causa de mim e por causa de você. Então há certos pecados que nos afasta da graça de Deus e que se a gente comungar em estado de pecado mortal, estaremos comungando a nossa própria condenação, irmãos. Olha aí, a palavra é clara. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, em estado de pecado mortal, será culpável do corpo e sangue do Senhor. Por isso que nós, católicos, cristãos, a gente frequenta o confessionário. A gente procura sempre o sacerdote para confessar os nossos pecados, né? E ali a gente confessa para o padre. E o sacerdote fala: confesse seus pecados, meu filho, lá na sala de confissão, né? E aí a gente vai contar os pecados. Por exemplo, eu falei mal de uma pessoa ou de várias pessoas, ou falei mal do próximo. Eu julguei alguém. Eu xinguei, eu briguei com a minha esposa, ou com meu esposo, ou com meus filhos, ou com meus pais. Eu tratei mal, eu menti, ou eu levantei falso testemunho, ou eu cometi um adultério, ou eu pequei contra a castidade. Ali no confessionário a gente tem a oportunidade de nos acusar. Olha que interessante, o confessionário é o único tribunal onde a gente confessa os nossos crimes, os nossos pecados, as nossas mazelas, e a gente sai absorvido. É profundo, né, irmãos? Isso é forte. O sacramento da confissão é o único tribunal onde o réu se confessa e recebe a absolvição. O sacerdote, munido de autoridade dada pelo próprio Cristo, ele fala: está arrependido dos teus pecados? E aí, se a gente tiver arrependido, sim, estou. E o sacerdote fala: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí estamos com a consciência livre, arrependidos de nossos pecados, disposto a não mais pecar, e aí a gente está em estado de graça e prontos para nos aproximar do sacramento da comunhão. Estamos prontos para comungar do corpo e do sangue de Cristo. Por quê? Porque a nossa consciência não nos acusa de pecados graves, de pecados mortais, pois nós deixamos lá no confessionário e fomos absorvidos. E Deus perdoa todo o pecado, viu, irmãos? Não importa o grau do seu pecado, Deus perdoa todo o pecado. Por isso, não tenha medo ou não tenha vergonha de confessar os seus pecados diante do sacerdote. E a palavra disse mais: que cada um examine a si mesmo, e assim coma desse pão e bebe desse cálice. Que cada um examine a sua consciência. Não, tem um pecado que está me acusando. A minha consciência está pesada por causa daquele ato, por causa daquela minha palavra, por causa daquele comportamento, né? A minha consciência está pesada, então não vou comungar hoje, porque primeiro eu preciso passar pelo sacramento da confissão e depois comungar do corpo e do sangue de Cristo. E a palavra disse mais:
Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Então, quando nós nos aproximamos da comunhão eucarística, a gente precisa ter em mente que aquele pão que a gente vai receber na missa é o corpo de Cristo. Aquele vinho que o sacerdote mergulha a hóstia no vinho, não é vinho, é sangue de Cristo. Portanto, a gente vai comungar do corpo e do sangue de Cristo. A gente precisa ter essa consciência. Aí a pessoa chega embriagada na igreja, não sabe de nada, tomou umas cachaças, muito doidão, muito louco, aí vai para a fila da comunhão, ou está drogado, ou vem todo doidão da rua, cheio do mel, cheio da cachaça, da cana, da droga, ou da prostituição, aí vai, se aproxima do sacramento, não sabe de nada, todo mundo está indo, eu vou junto. Todo mundo comunga lá na missa, eu vou comungar também. Às vezes a pessoa nunca confessou na vida, aí vai comungar. Está vivendo uma vida de pecado desregrada, mas para mostrar, dar uma aparência de santinho, mas se eu não for comungar, as pessoas vão me julgar que eu estou em pecado. Vai dizer que eu estou em pecado, então eu vou comungar. Mas nunca confessou, ou às vezes está em pecado, está em adultério, está vivendo uma sexualidade desregrada. Eu confesso que eu já comunguei em estado de pecado mortal. Para mostrar, para manter a pose, né? Para mostrar aos outros que eu estou ali em dias, que eu estava em dias com minhas obrigações religiosas. Claro, eu já me arrependi disso, já me confessei, já. Foi errado, foi. Eu merecia a condenação eterna, merecia, porque Cristo disse isso aqui. Quem come, né? Olha a palavra dele, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Mas eu confessei o meu pecado. Eu confessei. Eu me arrependi disso. Então não queira manter a pose lá, eu vou comungar porque todo mundo comunga, eu estou em pecado mortal, mas mesmo assim eu vou comungar e quero ver quem é que vai impedir. Faça isso não, irmãos. Se você não sabe o que é o corpo e o sangue de Cristo, na hóstia consagrada, não vá comungar, isso pode ser pior para você. Se você já fez isso, se você já comungou em pecado mortal, em estado de pecado grave, confesse, se arrependa. E se você nunca comungou da hóstia consagrada, procure o sacerdote, né? Partilhe a tua vida com ele, conta teus pecados. E o sacerdote vai te orientar ao sacramento da comunhão, tá bom? Mas não faça de qualquer jeito, não comungue de qualquer jeito. Não comungue por comungar. Vá com teu coração aberto, que a tua consciência não te acuse de nada. Na hora que tu for comungar do corpo e do sangue de Cristo. E eu quero dizer mais uma coisa aqui. Na Santa Missa, nós não comungamos nós não comemos pão de padaria, nem suco de uva. Na Santa Missa, nós comungamos do corpo e do sangue de Cristo. E a hóstia consagrada que nós recebemos na Santa Missa, isso aqui não é hóstia consagrada, tá bom? A hóstia consagrada que nós recebemos na Santa Missa é corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós comungamos Cristo por inteiro na hóstia consagrada. É o Cristo por inteiro, ainda que é simplesmente uma partícula. Mas é o Cristo por inteiro. É corpo de Cristo. É sangue de Cristo. A gente não come pão na missa.
A gente não bebe suco ou vinho, que na missa não se celebra a missa com suco de uva. Conforme as orientações canônicas, deve ser vinho. O vinho, que contém álcool. E outra coisa, não é a lembrança. Muita gente fala, mas Jesus mandou fazer na lembrança. Então, é uma lembrança do corpo de Cristo ou do sangue de Cristo. Não é lembrança. Preste atenção que Jesus disse, isto é o meu, não ouvi? Corpo. Está vendo? Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Não é lembrança do meu corpo, gente. Não é lembrança do meu sangue. É corpo de Cristo. É sangue de Cristo. É o Cristo por inteiro. Olha que interessante. É o Cristo por inteiro. Portanto, a Santa Missa, irmãos, está acima de qualquer pastoral, de qualquer movimento e de qualquer grupo eclesiástico. A Santa Missa está acima de qualquer encontro de oração. Nós vamos fazer aqui um encontro na praça de cura, de libertação, vamos chamar o povo, mas na mesma hora está tendo a Santa Missa. Lá no grupo de oração está tendo profecia, está tendo milagre, está tendo cura, está tendo libertação. Mas na Santa Missa está uma pessoa sofrendo a paixão, a morte, que é Jesus Cristo, por causa de mim, por causa de você. Lá no grupo de oração pode estar acontecendo muitas coisas, mas o essencial está na Santa Missa. Por isso, pessoas que frequentam um grupo de oração e não vai à missa, está errado. Mas eu não fui com a cara do padre. Não importa, não é a cara do padre. O importante é que o padre, ele é persona Christi. O padre está revestido do sacerdócio ministerial. O padre, ele age na pessoa de Cristo. Portanto, as palavras pronunciadas pelo padre na Santa Missa são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. É o próprio Cristo. Assim como ele fez na ceia, é aquilo que Jesus fez. A igreja está atualizando para nós, no hoje, no agora. Se você participar de uma missa agora, por exemplo, você está sendo inserido dentro daquele contexto que aconteceu há 2000 anos com nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que aconteceu com Cristo há 2000 anos, a sua paixão, morte e ressurreição, a igreja faz acontecer no hoje, no agora. A Santa Missa nos leva ao Calvário, porque Deus está fora do tempo, Deus não usa relógio. Portanto, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Ou seja, para dizer que o tempo para Deus existe para nós, Deus não. Então, aquilo que aconteceu com Cristo há 2000 anos, na Santa Missa acontece no hoje, no agora. Está vendo que profundo é? Como é bom a gente ter esse conhecimento. Nunca mais você falte à Santa Missa, irmão. Nunca mais. E só lembrando, a Santa Missa não é culto protestante, com muito respeito aos protestantes. A Santa Missa é sacrifício, é calvário, é a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Não é igual. Você quer estar presente na paixão, morte e ressurreição de Cristo? Você deseja ver o que aconteceu?
E não é voltar no tempo. Acontece no hoje, no agora. É difícil de compreender? Mas é o que Cristo falou. Olha, é palavra de Cristo. Todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Isso é muito profundo, irmãos. Isso é muito profundo. E de fato, os cristãos, eles foram obedientes a essa palavra de Jesus. Quer dizer que os apóstolos, os discípulos, logo depois da ressurreição de Cristo, eles já celebravam esse mistério? Já celebrava. Vamos conferir aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Virtudes dos primeiros cristãos. Seria interessante também depois você rever essa live, ficar meditando um pouco mais, porque são muitas as informações que às vezes fica difícil encaixar uma coisa com a outra. Com o tempo, reveja essa pregação, essa palavra, essa partilha, tá bom? Olha só, as virtudes dos primeiros cristãos. Perseveravam ele na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Que é isso? Santa Missa. Jesus Cristo disse: fazei isso em memória de mim. E os apóstolos obedeceram essa palavra. Está aqui. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Então, aquilo que Cristo celebrou na ceia, ele pediu que os apóstolos continuassem. Então, o santo sacrifício eucarístico, ele é perpetuado na história da igreja. E a palavra de Deus relata muito bem que eles eram perseverantes nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Isso é fração. A Santa Missa ela era chamada de fração do pão na era apostólica lá no início, né? Fração do pão. Eles celebravam nas casas. Também, como eram muito perseguidos, eles celebravam nas catacumbas, cemitérios escavados. Os judeus não habitavam muito em cemitérios, então ali eles ficavam mais livres de perseguições e tinham mais liberdade para celebrar a Santa Missa, a fração do pão. Por isso que é muito interessante a gente celebrar, participar da Santa Missa. Não perca essa essência, irmãos. Às vezes o católico acaba se esfriando, aí não participa mais da Santa Missa, não participa mais dos sacramentos, não reza mais, vai se esfriando, se dispersando. E aí? E quando nós morrermos? O que vai acontecer, né? No versículo 46 aqui dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 ainda, né? Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. Com alegria e singeleza. Você sente alegria em ir à Santa Missa? Você tem essa singeleza de coração ao participar da Santa Missa? É isso que a gente precisa fazer. Ah, mas o padre é isso, o padre é aquilo, o padre fala demais, ou o padre não fala nada, ou que a homilia do padre é enjoada, ou que o padre fica só falando de coronavírus, né, de vacina, de não sei do que. Ah, porque é muito enjoada a missa, é um tal de levanta e de senta. Ei, olha essa palavra.
unidos de coração, frequentava todos os dias o templo, partia o pão nas casas e tomava a comida com alegria e singeleza de coração. Isso é a Santa Missa que eles frequentavam com alegria, com singeleza de coração, ou seja, com amor, com respeito, com piedade, com temor, com sinceridade, com o coração ali contrito. E hoje, como é que está o nosso comportamento? Nós estamos frequentando o templo, que os discípulos aqui estão dizendo que frequentava. Hoje tem gente falando aí, mas e a igreja para quê? Para que ficar indo na igreja? Eu rezo dentro de casa mesmo. E esse povo que ia ao templo aqui? Né? Será que é mesmo para ficar rezando dentro de casa? Já pensou, meus irmãos, se os apóstolos ficassem cada um rezando na sua casa? Você acha que a palavra de Deus tinha chegado aqui, sim ou não? Você acha que a palavra de Deus tinha chegado a mim e a você se cada um ficar só na sua casa rezando? Eu rezo dentro de casa mesmo. Isso é burrice, rapaz, isso é ignorância. Claro que devemos rezar em casa, claro. Mas Jesus Cristo diz, fazei isso em memória de mim. Portanto, nós precisamos frequentar ao templo com alegria, com singeleza, com respeito, com temor, com piedade, com devoção, com reverência. Rezar em casa é muito importante, não tem nada de errado, viu? Não tem nada de errado, tá bom? Mas olha, precisamos frequentar o templo, porque é lá no templo, ou que seja debaixo de uma árvore, ou que seja em um outro local onde não existe capela, que há muitas localidades que não tem capela, que às vezes o sacerdote tem que celebrar debaixo de uma árvore, em um galpão de associação, em uma sala de escola, não é? Em alguma garagem, mas é válido, e nós precisamos ir, precisamos frequentar, porque lá na Santa Missa, preste atenção, porque lá na Santa Missa eu vou participar do santo sacrifício eucarístico, eu vou comungar do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é uma reunião qualquer. É a Santa Missa. É a Santa Missa que está acontecendo. Há um episódio muito interessante que eu queria partilhar aqui com vocês. Deixe-me ver aqui. É sobre os discípulos de Emaús. Você já viu essa passagem? Cristo morreu e não tinha se manifestado ainda aos apóstolos, ao grupo dos cristãos. O que acontece? 2 discípulos pegam o caminho de Emaús, se manda. E no caminho Jesus aproxima deles. Só que eles não percebem a presença de Jesus. E o que aconteceu? Essa passagem está no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. E enquanto os discípulos de Emaús iam percorrendo o caminho, enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então, de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Jesus perguntou para eles. Olha o que eles responderam. És tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nos últimos dias? E Jesus, aconteceu o quê? E olha só a conversa deles. A respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta, vai vendo, poderoso em obras, palavras diante de Deus e todo o povo.
Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Veja, nós esperávamos, olha só a mentalidade dos discípulos de Emaús. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar o reino, e agora, além de tudo isso, hoje é o terceiro dia que sucederam. Está vendo? É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alamaram. Elas foram ao sepulcro antes do sol nascer e, não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. E aí, vai falando, e Jesus disse: ó, gente sem inteligência. E os discípulos ainda sem saber que era Jesus, né? Como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Jesus foi e fez uma explicação para eles e tal. E aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, preste atenção no cenário, a mesa, né? Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos, olha o mistério, e reconheceram, mas ele desapareceu. Vai compreender isso, né? Vai compreender isso? Ali à mesa com os discípulos de Emaús, Jesus abençoou o pão e de repente eles, o Pai Jesus, e Jesus desaparece. Que mistério é esse? Será que de fato Jesus desapareceu? Por que Jesus abençoou o pão e desapareceu? Ou seja, Jesus desapareceu porque aquele pão que Jesus abençoou era o quê? O corpo e o sangue dele. Corpo, sangue, alma e divindade. Olha que acontecimento espetacular, né, irmãos? Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Ali acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Gente, isso é profundo. Jesus Cristo, ele não está distante. Ele não está desaparecido, mas ele permanece conosco no sacramento da Eucaristia. Você sabe que o sacerdote consagra inúmeras partículas de hóstia na Santa Missa. Os fiéis comungam um tanto e outro tanto sobra. O que eles fazem? O que o sacerdote faz com as hóstias consagradas que sobraram? Depositam no sacrário. Por isso que quando você chega, adentra em um templo católico, em uma capela, e de repente você vê uma luzinha acesa lá. De preferência é uma vela, mas comumente a gente encontra uma luz acesa. E se aquela luz está acesa, significa, e geralmente a luz ela fica acesa próxima ao sacrário. Eu era menino, rapaz, e eu tinha uma curiosidade de saber por que a luz, aquela luzinha vermelha da igreja ficava acesa, né? E às vezes eu chegava na igreja e espiava, a igreja estava fechada e eu espiava para ver se aquela luzinha estava acesa. E a luzinha acesa, eu ficava perguntando, por que aquela luzinha fica acesa? Não é um mistério? Deixa a gente aperreado.
E talvez muita gente tenha essa pergunta. Por que fica uma luzinha acesa lá na igreja junto daquela caixa? Às vezes é uma caixa dourada. A gente fala, tem pessoas que falam caixa, né? Uma caixa dourada, ou de uma madeira trabalhada, ou é prateada e tal. Ali é o sacrário, irmão. Ali é o sacrário. O que tem dentro do sacrário? O corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo está verdadeiramente presente na hóstia consagrada, dentro daquele sacrário, como ele está verdadeiramente presente no céu. Por isso que aquela luzinha fica acesa, compreende? Fica acesa noite e dia. Se você adentrar em uma capela, em um templo católico, e aquela luzinha estiver apagada, não está faltando energia. Por que a luzinha está apagada? E por que o sacrário está aberto? Significa que não tem hóstia consagrada ali dentro. Ou seja, não há a presença real, sacramentada de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não há hóstias consagradas dentro daquele sacrário. Você está gostando da partilha? Compartilhe com alguém. Mande o link desta live para alguém que você acha que precisa ouvir essa partilha, essa palavra. Porque nós ainda temos algumas coisas para discorrer aqui, viu? Se anime aí, não está acabando não. Vamos adentrar um pouco mais no mistério, porque vem muita coisa aí. Se você está gostando, olha, curte, comenta, compartilhe para alguma pessoa. Quem sabe Deus não toca no coração de alguma pessoa. Então, já que agora você está sabendo que aqui é a hóstia consagrada, eu quero contar um fato que aconteceu comigo. Opa, desculpa aí, eu fiz alguma coisa aqui que... Veja o que aconteceu comigo. Houve em um acampamento de oração que aconteceu na comunidade Canção Nova, em Vitória da Conquista. Olha que fato curioso. E que talvez vai te ajudar. Nos acampamentos de oração que a Canção Nova faz, sempre tem louvor, pregação, oração, Santa Missa. E, às vezes, o sacerdote, ele pega uma hóstia consagrada grande, uma hóstia consagrada, bem maior do que essa, e coloca dentro de um ostensório. Traduzindo, não é expositor, mas é como se fosse um expositor, né? E esse ostensório é um utensílio sagrado que é usado para expor a hóstia consagrada, para dar visibilidade, para que os fiéis possam ficar olhando para a hóstia consagrada que está dentro do ostensório, encaixado na luneta, né? Tem uma ferramentazinha lá que se chama luneta, que segura a hóstia lá dentro, e o sacerdote, né, sai com o Santíssimo, expõe o Santíssimo Sacramento no altar, ou faz procissão com o Santíssimo Sacramento no pátio ali e tal, e as pessoas ali fazem orações, se ajoelham diante e tudo, mas eu não tinha esse conhecimento. Aí o que aconteceu? Eu vi no final da missa e tal, assim como o padre Wanderson fez hoje aqui na comunidade, o sacerdote, ele pegou a hóstia consagrada, eu não via nada disso, não sabia o que isso significava, né? O padre Edmilson Lopes da Cunha, da comunidade Canção Nova, ele pegou a hóstia consagrada, colocou no ostensório, só que eu não sabia que tinha hóstia consagrada no ostensório. De longe eu olhava, eu via o ostensório em formato de cruz e o povo cantando, adorando. O que me veio ao coração? Isso é idolatria.
Isso é idolatria. Rapaz, esse povo ajoelhando aí diante dessa cruzona dourada aí, só porque é de ouro, o povo fica achando que isso tem poder, que isso cura. Isso aí é idolatria. Eu acho que está errado esse negócio aí. E o povo orando, o povo se ajoelhava, o povo cantava, o povo clamava, o povo adorava. E de repente o sacerdote ele passa perto de mim com o ostensório contendo a hóstia consagrada. E eu não sabia. Me ajoelhei, porque todo mundo se ajoelhava e eu não ia ficar indiferente. Ajoelhei por o ajoelhar sem saber o real significado. Depois é que eu fui saber que aquele ostensório continha ali dentro a hóstia consagrada. E por isso aquele povo estava adorando não o ostensório. Não se adore o ostensório. É muito comum nas quintas-feiras de adoração, como hoje, um dia de hoje, o sacerdote ele expõe o Santíssimo Sacramento, né, a hóstia consagrada, no altar, né, no ostensório. E ali se acende velas e tudo mais. E ali está a hóstia consagrada. Então nós adoramos a hóstia consagrada. Sim, o católico adora a hóstia consagrada, adora. Essa aqui não é hóstia consagrada, tá bom? Eu repito, é uma hóstia normal, não é consagrada, né? É uma hóstia como essa que o sacerdote se utiliza na Santa Missa para fazer a fórmula da consagração. Então aqui não é consagrada, tá bom? E eu ia falar o que mesmo? Sim, nas quintas-feiras o sacerdote ele expõe o Santíssimo. Então nós adoramos a hóstia consagrada. O que é a hóstia consagrada? Eu já disse, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está verdadeiramente presente na hóstia consagrada, assim como ele está verdadeiramente presente no céu. E por isso que nós, em comunhão com os anjos e com os santos, nós adoramos o Cristo sacramentado. Adoramos. Por que nós adoramos o Cristo sacramentado? Porque é o Cristo por inteiro. Nós adoramos a hóstia consagrada porque é o corpo e o sangue de Cristo. E se é o corpo e o sangue de Cristo vivo e ressuscitado, olha, ele apareceu aos discípulos de Emaús. E os discípulos de Emaús, eles viram a presença do Cristo ressuscitado na hóstia consagrada. E eles puderam adorar aquela hóstia consagrada. Entende? E a Jesus sacramentado, sob a aparência de pão, nós o adoramos. Por isso, amados irmãos, que nós adentramos ao templo e nós ajoelhamos. Quando a gente entra dentro de um templo, na igreja, a gente se ajoelha diante do Cristo sacramentado, porque é uma pessoa que está ali no sacrário. Não é um pãozinho, não é uma hóstia qualquer. É o Cristo em pessoa, presente ali na hóstia consagrada. Não é algo qualquer, é uma pessoa. É o meu Deus que está ali. A hóstia consagrada é o Deus. É porque Jesus Cristo é Deus. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, e por isso ele é adorado, ele é exaltado, ele é glorificado, e por isso que nós nos ajoelhamos no momento da consagração, na Santa Missa, porque ali acontece a transubstanciação, onde o pão deixa de ser pão e passa a ser carne de Cristo, o vinho deixa de ser vinho e passa a ser sangue de Cristo, e por isso a gente se ajoelha.
Não é para ficar em pé. Se você não tem problema de saúde, dobre seus joelhos na presença do Cristo sacramentado. É o Cristo verdadeiro ali presente. É o Deus verdadeiro diante dos meus olhos. Ainda que eu olhe e vejo a aparência de pão. Mas, independente se eu ter fé ou não, é o corpo, sangue, alma e divindade. Se um falso sacerdote fazer a simulação de uma missa, não é? Porque um falso sacerdote ele não tem autoridade para celebrar missa. Somente um sacerdote verdadeiramente, validamente ordenado é que tem autoridade para presidir a Santa Missa, para celebrar o santo sacrifício eucarístico. E verdadeiramente a transubstanciação acontece. Mas se for um falso sacerdote, a transubstanciação não acontece. Se participarmos de uma missa falsa, ainda que eu comungue pensando que é corpo de Cristo, não é corpo de Cristo. Ainda que eu comungue pensando que é sangue de Cristo, não é sangue de Cristo. Ah, mas eu estava ali com tanta fé, com tanta... Será que Cristo não fez? É falso. Se foi um sacerdote falso, a missa será falsa, o sacramento não será válido e Cristo não se faz presente naquilo. Você entende? Agora, se foi um sacerdote verdadeiro, a Santa Missa verdadeira, o milagre da transubstanciação acontece. Independente se eu creia ou não. Independente se eu tenha fé ou não. Dia desse, eu fiquei muito triste, sabe? Aconteceu uma reunião aqui como eu posso falar? Nas dependências da capela aqui, de Lindo Horizonte, e as pessoas, essa reunião não é uma reunião da igreja, né? Claro. E eu vi que as pessoas vinham usar o banheiro da capela, e as pessoas passavam por dentro da igreja, mas nem sequer faziam o sinal da cruz. Eu fiquei escandalizado com aquilo. Sabe? Às vezes até pessoas que se denominam católicas, cristãs, mas que entram e saem da igreja como se estivessem entrando em um salão qualquer, em uma sala qualquer, sem nenhuma reverência, sem nenhum respeito, sem nenhuma piedade, sabe? Cristo está lá no sacramento da Eucaristia, lá dentro do sacrário, a luzinha está acesa, a pessoa sabe que Jesus está ali. A pessoa passa diante do altar, assim, entra na igreja, como se Cristo não tivesse ali. Meu Deus, que triste, que horror. É preciso a gente rezar, né? É preciso a gente rezar. As pessoas estão perdendo a noção do sagrado, sabe? Aí vem para a missa de todo jeito, com roupinhas inadequadas, decotes, saias curtas, homem que vem de short para a igreja, com chapéu na cabeça, com roupas, pessoas que vêm com roupa detalhando todo o seu corpo, sem nenhuma singeleza, sem nenhuma modéstia. Ah, que isso, para! Aí às vezes tem uma pessoa toda piedosa, com tanto respeito a Jesus, às vezes coloca um véu na cabeça, aí todo mundo começa a criticar, sabe, sentar o pau, ah, que você fica usando véu, ah, que isso não se usa mais, ah, que pra que isso?
A pessoa está lá com tanta piedade, com tanto respeito a Jesus, por respeito a Jesus, usando um véu. Aí manda tira esse véu da cabeça. Olha que isso aí não está escandalizando as pessoas. Agora vim com decotinho, vim com roupas descompostas, de todo jeito para a igreja. Aí senta de todo jeito. Aí ninguém fala nada, né? Aí ninguém fala nada. A Santa Missa não é qualquer coisa, irmãos. A gente precisa respeitar o santo sacrifício da missa. Roupas compostas. Olha a postura. Aí tem gente que chega na missa e fica andando para lá e para cá. Vai num canto, vai no outro. Está errado. Aí desconcentra tudo. Aí vira bagunça na missa. A pessoa levanta, aí vai beber água. Aí depois levanta, vai para o banheiro. Aí depois levanta, vai lá fora. Aí desconcentra todo mundo, não é assim não. Claro, não vou dizer, surgiu uma necessidade, meu amigo. Mas é com cuidado, com respeito, de forma discreta, sem chamar a atenção do povo. Outros entram na igreja mascando chiclete, né? Aí na hora da comunhão, bota o chiclete no canto da boca e ainda vai comungar. Que isso, rapaz? Não é assim não. Quem tem fome, a palavra de Deus diz, quem tem fome come em casa. Porque na Santa Missa é comunhão, é corpo e sangue de Cristo. Está com fome? Come em casa. Não vem comer na igreja, não. Aí a pessoa está acontecendo a missa, a pessoa chega na igreja, aí começa conversando com aquele que está lá no fundo, aí rompe e vai mais para frente, aí mexe com um que está lá na frente, depois volta, mexe com o outro que está lá atrás, depois atravessa a igreja, vai fazer uma coisa, vai fazer outra, às vezes pessoas de igreja, tira a concentração de todo mundo. A Santa Missa, lugar de respeito, de oração, de reverência, diante do mistério que está acontecendo, que nós não temos visão para ver. Mas, pela doutrina, a gente sabe que a Santa Missa, ali está acontecendo o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Às vezes acontece também, sabe? A pessoa está lá fora, conversa com um, conversando com o outro, faz uma coisa, faz outra lá fora, aí na hora da comunhão, corre para dentro da igreja para comungar do corpo de Cristo. Ah, não faça isso não, isso é muito feio. Faz isso não. Ou você participa da missa, comunga do corpo e sangue de Cristo, ou você permanece lá fora, fazendo o que você está fazendo lá fora e não comungue, sabe? Então, a partir de hoje, entrou na igreja, no templo sagrado, dobre teus joelhos diante do Cristo vivo e ressuscitado que está lá dentro do sacrário, na hóstia consagrada. Precisou passar de frente ao altar? Faz uma vênia. Precisou passar diante do sacrário? Faça uma genuflexão. Ao entrar e sair da presença de Jesus no sacrário, faça uma genuflexão. Está entendendo? Porque ali é Deus que está. É Deus que está presente ali. Não é um pãozinho. É Deus que está ali. Olha, veja uma coisa interessante. Quando a gente vai passar diante de uma pessoa que está conversando com outra, pelo menos eu sou assim, né? Opa, eu falo assim, licença aí, por favor, para não tirar a atenção. Mas às vezes a gente passa diante de Jesus para lá e para cá. Se para as outras pessoas a gente pede licença, imagine para Jesus, a gente não vai fazer ali uma reverência, uma genuflexão, dobrar os joelhos diante do Deus
poderoso, majestoso, glorioso. Você está entendendo? Eu espero que esta partilha esteja falando muito com você, viu? Porque isso é muito profundo. E hoje estamos no dia propício, né? Corpus Christi. Dia que a igreja celebra a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Olha, é o único dia onde a igreja ela sai em procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas da cidade. Mas como nós estamos em um contexto de pandemia, segundo as orientações sanitárias e diocesanas, aqui na nossa realidade, o sacerdote não fez a procissão com o Santíssimo Corpo de Cristo. Talvez em outros lugares se fez uma carreata com o Santíssimo dentro do carro, não é? Mas cada localidade se adequou à realidade, né? Então hoje aqui na capela nós tivemos a Santa Missa com a bênção do Santíssimo. E foi muito bom, foi ótimo. Então hoje é o dia propício para a gente fazer essa partilha. Minha esposa está aqui acompanhando, Fátima, né? Eu convenci ela a me deixar fazer essa partilha com vocês, né? Porque você sabe, eu sou casado, né? E eu e minha esposa, Fátima, nós temos 5 filhos. Tivemos uma perca também, né? Então a gente tem 5 filhos e aí a luta é tremenda e acabou que ela assumiu as atividades para que eu pudesse ficar um pouco mais à vontade com você nesse dia especial que a igreja nos dá a oportunidade de celebrar o corpo e sangue de Cristo. Veja só, tem um evangelho aqui, Evangelho de São João, no capítulo 6. Olha que interessante. Jesus disse, né? Jesus replicou. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 35. Saia daí não, viu? Preste atenção nisso aqui porque é muito profundo e que por causa disso aqui que vamos partilhar, você pode ser salvo ou não. Se você compreender o mistério dessa palavra, preste atenção nisso. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Preste atenção. Aquele que vem a mim não terá fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse, vós me vedes e não credes. Olha que profundo. Vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim não o lançarei fora. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Olha aí, a palavra já está começando a mexer. E eu já faço uma pergunta já para te aguçar. Você quer ressuscitar no último dia? Quer? Vamos continuar. Esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia.
Murmuravam então dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: porventura, não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? E perguntavam: porventura não é ele, como, pois, diz desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Está compreendendo? A essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: como podes esse homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Vamos parar por aqui essa palavra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, deu para compreender aí? Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu. E aí Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha a pergunta: onde é que nós comungamos, ou onde é que nós encontramos o corpo e o sangue de Cristo? Ora, na Santa Missa. É na Santa Missa que nós comungamos do corpo e do sangue de Cristo. Não há outro lugar. Se você for para um culto protestante, aquele pão de padaria e um suco de uva, eles vão dizer: não, isso aqui é só a lembrança. Com muito respeito aos protestantes, mas é o que eles pregam. Esse pão aqui, esse vinho que a gente celebra a ceia, que nem diz eles, é a lembrança. É só na lembrança. A gente está comendo pão, a gente está bebendo suco, mas é na lembrança. E aqui Jesus está dizendo: a minha carne é verdadeiramente uma comida. O meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Não é lembrança. Católicos não faz lembrança. Na missa não. Acontece de fato a transubstanciação. O vinho, o pão se transforma em carne de Cristo. E o vinho se transforma em sangue de Cristo. Pois o próprio Cristo disse: isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue, não é lembrança. Católicos, na Santa Missa, você não come e você não bebe do corpo e sangue de Cristo fazendo lembrança, mas você come o próprio corpo de Cristo, porque Ele disse: a minha carne é verdadeiramente uma comida. O meu sangue é verdadeiramente uma bebida. É verdadeiramente, não é lembrança.
Nós comungamos de fato do corpo e do sangue de Cristo na Santa Missa. O próprio Jesus disse isso. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é minha carne. Não é a lembrança da minha carne. O pão que eu hei de dar é a minha carne, disse Jesus. Qual é a dificuldade de compreender isso? Não é outra coisa. É a carne de Cristo. É o sangue de Cristo. E tem mais. Se você quer ressuscitar e ter a vida eterna, o Senhor Jesus Cristo está nos dando esta condição, está nos fazendo essa promessa. Quem comer, Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Quer ter a vida eterna? Então comungue do corpo e do sangue de Cristo na Santa Missa. Aí se eu não comungar, não terá essa garantia. Essa garantia é para quem comunga do corpo e do sangue de Cristo. Jesus Cristo nos dá essa garantia. E como nós já falamos anteriormente, é preciso ter a consciência de que o que eu vou comungar é o corpo e sangue de Cristo. Não é um pãozinho, não é vinho, é corpo e sangue de Cristo. E além do mais, quem come e bebe do corpo e do sangue de Cristo indignamente, ou seja, em estado de pecado mortal, está comungando a sua própria condenação. Se você não acompanhou no início, depois você vai voltar para você compreender o que estou te dizendo agora. Então, se você quer ter a vida eterna, Jesus está fazendo essa promessa a mim e a você. Quem comer do meu corpo e do meu sangue terá a vida eterna. Onde está escrito isso, irmão? Aqui, ó, Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 54. Não sou eu que estou dizendo, não é invenção da igreja, é palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue. E onde é que nós comungamos? E onde é que nós alimentamos disso? Na Santa Missa. Porque em outro lugar você não vai encontrar. Você não vai encontrar corpo e sangue de Cristo em culto protestante, em grupos de orações, em reuniões. Não. Você vai encontrar o corpo e o sangue de Cristo na Santa Missa. É na Santa Missa que a transubstanciação acontece. Então, se você quer ter a vida eterna e se você quer ressuscitar no último dia, comungue, comungue, comungue. Se você pode, se você mora perto das paróquias, dos lugares onde tem missa todos os dias, frequente a Santa Missa todos os dias. Mas se você não pode, ao menos os domingos. Aqui, por exemplo, onde nós moramos é uma localidade distante. Então nós dependemos do sacerdote em vir aqui celebrar a Santa Missa para a gente. Porque é longe, é distante dos centros urbanos. Então a Santa Missa aqui não acontece para a gente em todos os domingos. Mas os nossos sacerdotes, o Padre Geneildo e o Padre Wanderson, mesmo diante das dificuldades com o número muito grande de comunidades na paróquia, eles estão sempre celebrando a Santa Missa aqui para nós. Às vezes não acontece no domingo, às vezes é num dia de semana, às vezes é num sábado, mas eles têm essa preocupação de nos dar essa assistência no sacramento da confissão, na questão do batismo, do matrimônio. Eles estão dando assistência. Parabéns, Padre Geneildo, Padre Wanderson, pela missão, pelo pastoreio de vocês. Continuem assim, firmes e fortes,
com toda a coragem, mesmo diante do contexto que estamos vivendo, vocês estão aí, sendo presente na vida da comunidade. Olha, gratidão, conte com minhas orações, com a oração da minha família, né? Eu e minha esposa, a gente sempre reza pelos os sacerdotes. Então, amados irmãos, é uma garantia que o Senhor nos faz. Então, você quer ter a vida eterna? Você quer ressuscitar? Então, comungue do corpo e do sangue de Cristo. É verdadeiramente uma comida, irmãos. É verdadeiramente uma bebida. Mas é uma comida e uma bebida que é o corpo e o sangue de Cristo. É a carne de Cristo. É o sangue de Cristo. Não é outra coisa. Não é pão. Não é vinho. Ainda que tenha a aparência de pão, ainda que tenha a aparência de vinho, mas sob as aparências do pão e do vinho está a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu e você, católicos, nós temos o privilégio de adorar o Senhor Jesus Cristo em verdade. Em verdade. E adorar o Senhor Jesus Cristo em verdade é adorar o Senhor no sacramento da Eucaristia. Agora, em espírito a gente adora o Senhor em qualquer lugar, no nosso quarto, viajando, em outro lugar, no trabalho. Em qualquer lugar a gente pode adorar o Senhor em espírito. E adorar o Senhor em espírito é o quê? É remeter a nossa mente para o Santíssimo Sacramento. Pense em Deus agora. Nós vamos pensar em quê? Na hóstia consagrada. Porque na hóstia consagrada está a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu nunca vi Jesus. Eu nunca fui no céu. Então o que eu vejo é o quê? É a hóstia que Jesus disse que é Ele. Não é invenção da igreja. É o próprio Jesus disse que é Ele. A hóstia consagrada é o meu corpo, é o meu sangue. Eu sou o pão vivo descido do céu. A minha carne é verdadeiramente uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então é Ele. E por isso nós o adoramos. Mesmo estando distante da igreja, do templo, do Santíssimo, a nossa mente, olha, se remete a Ele. E por isso a gente adora. Reconhece Ele como Senhor e Salvador. Reconhece Ele como Deus Todo-Poderoso, e em espírito, em estado de graças, eu adoro o Senhor. Eu adoro o Senhor. Isso é a diferença. Adorar em verdade, nós estamos diante da presença real de Jesus no sacramento da Eucaristia. E adorar em espírito é estar distante do sacrário, do Santíssimo, e trazê-lo na lembrança, na memória e adorar. A nossa fé, a nossa mente nos remete a Ele. Tá certo? Isso é a diferença de adorar em espírito e adorar em verdade. E os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. É isso. A gente adora o Senhor no Santíssimo Sacramento e a gente adora o Senhor em qualquer um outro lugar. Onde quer que nós encontramos, a gente se concentra na presença dEle e o Senhor está aí no meio de nós. Adoramos o Senhor no templo. Então isso, meus irmãos, isso é muito rico, isso é muito belo, isso é muito precioso. A partir de hoje, não perca mais uma Santa Missa. Vá correndo para o sacerdote. Padre, eu quero me confessar. Você que nunca se confessou, você que já faz tempo que se confessou, você que não se confessava mais, vai correndo e mande seu testemunho para mim, viu? Mande seu testemunho para mim, para que eu possa experimentar da confirmação da palavra de Deus. Se você compreendeu o que é a Santa Missa, se você sabe da importância de participar da Santa Missa, se você sabe agora a importância de adorar o Senhor, de deixar tudo o que está fazendo e ir para a missa, agradeça ao Senhor por esse momento de partilha, de palavra, tá bom? Que Deus abençoe você,
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te ilumine, que Deus te dê força e coragem, mesmo nesse contexto de pandemia, que você não perca a fé, mas que a sua fé aumente cada vez mais, porque está se cumprindo, preste atenção, está se cumprindo o que o Senhor Jesus disse lá atrás. Jesus disse, olha, vai acontecer fome, peste, guerras, e está acontecendo. Estranho era se não acontecesse isso. Então, se está acontecendo, está confirmando o que Jesus disse. E eu preciso me converter. Eu preciso mudar de vida, porque eu quero o céu. Eu quero a vida eterna. E se eu quero o céu e a vida eterna, se eu quero Deus, eu preciso viver este céu aqui na terra. Eu preciso começar a viver o céu aqui na terra. O que é viver o céu aqui na terra? Em primeiro lugar, ter a participação nos sacramentos. Batismo, que diz, quem crer for batizado será salvo. O sacramento da crisma, onde pelo Espírito Santo, onde a gente recebe o Espírito Santo e sua graça nos confirma na fé para sermos soldados de nosso Senhor Jesus Cristo. E o sacramento da Eucaristia, da Santa Missa. E depois vem as nossas orações, as nossas devoções, a nossa piedade, as nossas obras de caridade, as nossas obras de misericórdia, os nossos exercícios espirituais. Mas a missa é a fonte e ápice da vida cristã, vai dizer o catecismo da igreja. Eucaristia, fonte e ápice da vida cristã. O cristão católico, ele não vive sem missa. Ele não fica dizendo que só reza em casa e que não vai para a igreja. O cristão católico, ele reza em casa e vai para a igreja. E reza na igreja. Participa, tem uma vida ativa na comunidade. Então, vamos voltar o nosso coração para Deus. Deixar Deus reinar na nossa vida. Sim, Senhor. Pelos méritos e pelas virtudes da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, derrama Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre estas pessoas que participaram desta partilha, por tantos outros que nesse momento está participando. Que o Senhor toque no coração de cada um. Que o Senhor derrame o Espírito Santo e dê a paz, o conforto, a esperança, o arrependimento dos pecados e a busca pela santidade. A santidade sem a qual ninguém poderá entrar no céu. Por isso, Pai, diante de tudo isso, eu te louvo, te bendigo e te agradeço. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam da sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você que acompanhou, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia.
Louvado seja Deus, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.